Ouvirá muitas coisas perturbadoras sobre o Craigslist. Não sou ignorante, então sei que ele tem uma reputação estranha, mas nunca realmente considerei a possibilidade de encontrar pessoas estranhas no site. Um dia, meu namorado sugeriu que eu desse uma chance. Ele disse que encontrava coisas boas lá e realmente queria que eu experimentasse. Mesmo tendo dúvidas, decidi tentar. Não foi tão ruim quanto esperava. Ainda não comprei nada, apenas dei uma olhada no que tinham. Nada chamou minha atenção naquele momento. Esqueci por um tempo e eventualmente parei de namorar o cara que adorava o Craigslist. Não usei o site novamente até meu carro idiota parar de funcionar, então estava procurando por algumas coisas baratas para comprar, apenas porque estava curiosa. Dei uma olhada no Craigslist para ver o que poderia descobrir. Como esperado, a maioria das coisas lá não era ótima, as pessoas que vendiam estavam pedindo muito dinheiro. Provavelmente deveria ter desistido, mas minha desesperança me impulsionou a continuar procurando. Finalmente, encontrei alguns carros que pareciam ok, um deles era um Honda, não consegui dizer qual modelo era, mas parecia bom o suficiente para me levar ao trabalho e de volta. Mostrei interesse no carro e o vendedor respondeu imediatamente. Enquanto conversávamos sobre o carro, fiquei atenta a qualquer sentimento estranho, mas durante nossa conversa, ele estava calmo e educado. Concordamos com o preço e eu disse a ele que estava indo verificar o carro. Ele disse que tudo bem e me disse para ir quando estivesse pronta. Pedi a um dos meus amigos para me acompanhar e ela trouxe o namorado dela que entendia de carros. Ele morava um pouco longe da cidade, então foi uma longa viagem. O namorado da minha amiga não se importou, então fizemos uma viagem divertida, por assim dizer. Mas, à medida que nos aproximávamos da casa do vendedor, comecei a ter dúvidas. Percebemos que as direções que ele nos deu nos levaram muito longe da estrada principal. Pensei que era estranho que ele não tivesse mencionado isso antes. Quando chegamos à sua propriedade, ele estava nos esperando do lado de fora. Tentei adivinhar como ele pareceria apenas ouvindo sua voz. Pensei que talvez conheceríamos alguém que fosse bastante grande, talvez magro e não muito forte, mas um pouco alto e talvez um pouco nerd. Estava quase certo, exceto que ele parecia pior do que eu tinha em mente. Suas calças jeans estavam muito grandes para ele, ele usava uns óculos muito feios e seu cabelo estava todo oleoso e nojento, penteado para trás. Tentei manter a mente aberta, mas estava começando a perder o interesse em comprar um carro desse cara. Meus amigos costumavam me dizer que eu julgava as pessoas com muita severidade, então tentei ter um pouco de esperança. Saímos do carro e o namorado da minha amiga foi cumprimentá-lo primeiro. Estava bem em ficar para trás e deixar os caras conversarem, mas era quem tinha que pagar pelo carro. Ele nos cumprimentou com um sorriso, mas não consegui sorrir de volta. Prazer em finalmente conhecê-lo, ele disse. Respondi um pouco curta, igualmente e segui em frente. Estávamos aqui por um motivo, não para conversa fiada. Perguntei, podemos ir ver o carro agora? Ele assentiu rapidamente e disse, sim, está apenas na garagem ali. Ele se virou e começou a nos levar até a garagem. Enquanto ele virava as costas para nós, dei uma olhada para minha amiga tentando comunicar sem palavras. Ela entendeu a mensagem e abriu bem os olhos em compreensão. Ela acenou com a cabeça em direção à garagem, como se dissesse, vamos pelo menos ver o carro. Concordamos que não deveríamos sair imediatamente. Acho que fui precipitada em fazer julgamentos. Estávamos ali pelo carro, não pelo homem. Se o carro estivesse em bom estado, sua aparência não importava. Ele abriu a porta da garagem e fiquei agradavelmente surpreso com a aparência boa do carro. Considerando que o encontrei no Craigslist, estava em condições bastante boas. Minha amiga me olhou como se dissesse ouvi. Revirei os olhos desta vez. O homem parecia orgulhoso do carro e tinha um sorriso estranho no rosto. Meus amigos comentaram, dizendo que era o sorriso de um verdadeiro entusiasta de carros.
Nunca entendi muito a fascinação deles por carros, tudo o que me importava era que o carro pudesse me levar a lugares. Verificamos o carro para garantir que estava funcionando sem problemas e até fizemos um test drive, que também correu bem. O carro estava funcionando bem. Concordamos com o negócio, pagamos pelo carro e estávamos nos preparando para sair, quando o vendedor de repente se aproximou de mim. Tenho que admitir que estava um pouco distante porque ele não era meu tipo, mas ele foi compreensivo e me deu espaço imediatamente. A viagem de volta para casa foi um pouco chata. Eu queria ir com minha amiga, mas não queria afastá-la do namorado dela, então acabei dirigindo sozinha para casa. Foi cerca de uma semana depois que percebi que algo estava errado. Uma noite, eu estava acordada até tarde conversando com um cara quando ouvi um barulho do lado de fora na garagem. Ignorei no começo, mas então comecei a ficar acordada até tarde com mais frequência e ouvi mais o barulho, sempre na mesma hora, ou perto da mesma hora. Isso chamou minha atenção, então decidi descobrir o que estava causando o barulho. Em minha mente, pensei que poderia ser um animal, como um esquilo, mas quando vi a sombra de um homem ao lado do meu carro estacionado na entrada, fiquei aterrorizada. Liguei para a polícia imediatamente e depois chamei minha amiga. A polícia chegou primeiro, procurou ao redor da casa, mas não encontrou nada, então foram embora. Minha amiga estava bastante irritada porque veio enquanto eles estavam procurando, mas ela ficou comigo até de manhã. Depois desse susto inicial, as coisas voltaram ao normal por um tempo, mas cerca de uma semana depois, ouvi o mesmo barulho na hora usual. Liguei para a polícia novamente, sem nem mesmo verificar do lado de fora desta vez. Eles vieram, mas não encontraram nada. Embora eles não tenham dito diretamente, parecia que não queriam que eu os chamasse mais. Pensei que poderiam acreditar que eu estava imaginando coisas ou ficando um pouco louca. Enquanto falava sobre isso com minha amiga e o namorado dela, ele teve uma ideia inteligente. Ele disse: "Sabe, você poderia instalar uma câmera de sensor de movimento para capturar um vídeo de quem quer que seja." Minha amiga e eu ficamos surpresas e perguntamos: "Em que você está pensando de repente?" Ele hesitou um pouco e então disse: "Você poderia colocar uma pequena câmera para pegar essa pessoa que está te incomodando." Foi só então que ele percebeu que estávamos lidando com um perseguidor, já que a pessoa parecia rondar a entrada, mas nunca chegava muito perto da casa. No dia seguinte, compramos a câmera, ele configurou tudo para mim e ficamos de olho na minha casa. Mas, naquela noite, o perseguidor não apareceu. Foi então que percebemos nosso erro. Na manhã seguinte, quando eles saíram para o trabalho, estacionaram seus carros bem em frente à minha casa. O perseguidor gostava de aparecer quando sabia que eu estava em casa sozinha. Então, na próxima vez, eles estacionaram algumas ruas de distância e vieram a pé para a minha casa. Esperamos, e com certeza, ele apareceu. A câmera capturou o movimento, mostrando um homem pequeno se esgueirando até a minha entrada. No começo, eu só conseguia ver a silhueta dele, que lembrei da última vez que o vi, quando ele entrou na luz, reconheci seu rosto imediatamente. Era o cara que tinha me vendido o carro. Seus olhos inquietos observaram a área para ter certeza de que ninguém estava por perto, então ele se aproximou do carro que me vendeu. Ele fez algo na parte de trás do carro e, de repente, o porta-malas se abriu. Assistimos incrédulos enquanto ele se enfiava na parte de trás do carro. Então, o porta-malas se fechou novamente. Todos nos olhamos em total choque com o que acabávamos de testemunhar. Esse homem me seguiu até minha casa. Eu não tinha dado meu endereço para ele, então não tinha ideia de como ele tinha me encontrado. Meu cérebro lutava para processar tudo. Depois de assistir aquele vídeo e perceber que ele estava agora dentro do porta-malas, minha mente estava a mil com pensamentos. Naquela noite, quando vi e chamei a polícia novamente, ele ainda estava em minha casa, escondido no porta-malas do carro. Minha amiga fez a ligação porque acho que eles poderiam me ignorar. A polícia chegou alguns minutos depois e mostramos o vídeo. O policial balançou a cabeça e foi abrir o porta-malas do carro.
Com a ajuda de seu parceiro, eles puxaram o homem magro para fora do porta-malas do carro, colocaram algemas nele e o levaram embora. Eu ainda estava tremendo de choque por horas depois que ele partiu. Eu não conseguia acreditar quantas noites eu dormi com aquele homem tão perto de mim. A polícia descobriu que ele tinha colocado um rastreador em meu carro. Comprei meu próximo carro de uma concessionária. Foi a primeira e última vez que consegui algo do Craigslist. No ano passado, sofri um acidente de carro que resultou na quebra da minha perna, o que me impediu de realizar muitas das atividades habituais. Resido sozinho em uma residência modesta, contudo, felizmente, contei com o apoio dos meus amigos e familiares durante o período inicial em que precisei utilizar muletas. Após algumas semanas, percebi a necessidade de cuidar do meu jardim, pois não queria sobrecarregar meus entes queridos com essa responsabilidade. Na minha vizinhança, é valorizado o zelo pelos jardins, com gramados verdejantes e belas flores. Embora eu tenha um jardim simples com algumas flores básicas próximas à minha casa, a maior parte do meu quintal consiste em grama que preciso cortar semanalmente. Por isso, recorri ao Craigslist em busca de alguém para me ajudar por algumas semanas até que eu pudesse retomar as tarefas por conta própria. Faltavam apenas 3 semanas para que eu pudesse realizar o trabalho no jardim novamente, e não queria gastar muito dinheiro contratando uma grande empresa. Após alguns minutos de pesquisa, encontrei um anúncio no Craigslist de um jovem recém-saído do ensino médio que buscava realizar trabalhos temporários no verão para ganhar algum dinheiro extra, incluindo a manutenção de jardins. Entrei em contato com ele, chamado Michael, que se mostrou entusiasmado em ter um emprego temporário por algumas semanas. Combinei que ele viria uma vez por semana para realizar as tarefas necessárias no jardim, como cortar a grama, regar as flores, remover as ervas daninhas e recolher os gravetos, o que levaria apenas 1 ou 2 horas. Na semana seguinte, Michael apareceu em minha casa e, embora eu tenha estranhado inicialmente sua aparência mais madura, dei-lhe as instruções e ele começou a trabalhar. Durante o período em que ele esteve trabalhando, eu acompanhava ocasionalmente seu progresso pela janela enquanto realizava minhas próprias tarefas. O primeiro dia correu bem e ele completou todas as tarefas dentro do prazo previsto. Na semana seguinte, apesar de haver menos trabalho, ele permaneceu por quase 3 horas, o que me deixou intrigado. Por fim, após 3 semanas, durante a última visita de Michael, notei seu comportamento suspeito ao observá-lo olhando as janelas da minha casa, embora a limpeza das janelas não fizesse parte de suas atribuições. Apesar disso, mantive-me discreto para evitar que ele percebesse que estava sendo observado. Após sua saída, senti-me aliviado por encerrar nossa colaboração, devido ao seu comportamento peculiar e informações imprecisas sobre si mesmo. No entanto, naquela mesma noite, ao ouvir um barulho de janela sendo aberta à tarde da noite, tive a sensação de que poderia ser Michael tentando invadir minha casa. Embora eu tenha ameaçado verbalmente, simulei estar armado para afastá-lo, o que surtiu efeito e o fez recuar. Após esse incidente, relatei o ocorrido à polícia, que conseguiu localizar Michael com base no anúncio ainda disponível no Craigslist. Fico aliviado por ter permanecido acordado naquela noite, caso contrário, não sei o que poderia ter acontecido. Passaram-se 2 semanas desde que minha máquina de lavar parou de funcionar, então entrei em contato com um técnico para verificar, mas fui informado das más notícias: o motor estava quebrado. Eu tinha essa máquina de lavar por mais de 10 anos. O técnico afirmou que não valeria a pena consertá-la por ser muito antiga e sugeriu que eu comprasse uma nova ou procurasse em sites como o Craigslist por uma usada, que seria mais barata. Na época, estava trabalhando apenas meio período em um shopping e não ganhava muito dinheiro, então decidi procurar um bom negócio no Craigslist. No início, vi máquinas de lavar que eram ou muito caras ou muito baratas, mas também muito antigas. Pensei que essas antigas poderiam causar mais problemas, então continuei buscando.
Estava cansado de levar minhas roupas sujas para a lavanderia local e esperar por uma máquina de lavar. Isso estava me causando estresse, então realmente precisava encontrar uma máquina de lavar usada logo. Foi numa terça-feira à noite que algo incrível aconteceu. Encontrei uma máquina de lavar Samsung que tinha apenas 3 anos e estava dentro do meu orçamento. A única questão era que eu precisaria ir buscá-la. Entrei em contato com a pessoa que a estava vendendo, identificada como Sr. Phillips no anúncio. Perguntei se poderia vê-la e talvez negociar o preço, e ele respondeu que só poderia às 19 horas devido ao seu horário de trabalho. Eu concordei e ele me forneceu o endereço em Cedar Creek, Texas. Verifiquei e calculei que levaria cerca de 1h20 para chegar lá. Também precisei pedir ao meu amigo Jake se poderia emprestar sua caminhonete. Felizmente, Jake concordou, mas pediu uma caixa de Budweiser como pagamento. Cheguei à propriedade por volta das 19h30, mas estava atrasado devido a obras na estrada, o que causou muito trânsito e atrasou minha chegada prevista. Tentei ligar para o número que ele me deu para avisar que chegaria um pouco tarde, mas ele não atendeu nas 2 vezes que tentei. Estacionei a caminhonete perto do alpendre depois de percorrer uma longa entrada. Olhei para a casa de estilo antigo através da janela e observei que a maioria das luzes estava apagada, exceto por uma sala nos fundos que estava iluminada por uma luz laranja suave. Saindo da caminhonete, aproximei-me do alpendre e toquei a campainha. Depois, esperei, mas estava tudo em silêncio. Achei estranho e pensei que talvez, por eu estar um pouco atrasado, ele simplesmente tivesse se esquecido de mim. Toquei a campainha novamente, desta vez por mais tempo, e chamei pelo nome dele enquanto batia na porta. Ainda assim, não houve resposta. Decidi ir até a parte de trás, pensando que ele poderia estar no quintal ou em um dos outros prédios. Enquanto contornava a casa, observei que a maioria das luzes estava apagada, exceto por uma sala nos fundos que estava iluminada por uma luz laranja suave. Ao chegar à parte de trás da casa, notei que a porta dos fundos estava levemente aberta. Aproximei-me e chamei pelo Sr. Phillips, dizendo que era o James e que estava ali sobre a máquina de lavar. Mas não houve resposta. Me aproximei da porta e a empurrei suavemente. "Olá", disse. "Tem alguém aqui?" Ainda não ouvi nada. Entrei na sala, que acabou sendo a cozinha, e olhei ao redor. A luz estava um pouco fraca, mas pude ver que não havia ninguém ali. Era a casa de um estranho e eu havia entrado sem ser convidado. Estava prestes a sair quando notei uma máquina de lavar Samsung do outro lado da sala, afastada da parede, com um cabo de energia em cima. Esta deve ser a que ele está vendendo, pensei. Decidi dar uma olhada rápida. Conforme me aproximava da máquina, notei um corredor atrás dela que levava a outra sala. Para meu choque, vi um pé e uma perna de uma pessoa no chão do corredor. Assustado, chamei novamente: "Valô, está tudo bem?" Mas não houve resposta. Reuni coragem para caminhar além da máquina de lavar e mais para o corredor. Nele, havia um homem deitado de costas. Ele estava com os olhos abertos e parecia estar tentando falar, mas nenhuma palavra saía. Ele não conseguia se mexer. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Me aproximei de sua boca e, depois de um tempo, ouvi ele dizer o derrame bem baixinho. Em seguida, com uma voz fraca, ele sussurrou o socorro. O pobre homem tinha sofrido um derrame, o que explicava por que ele não conseguia responder aos meus chamados ou à campainha. Rapidamente, liguei para o 190 e uma ambulância veio e o levou para o hospital. O policial que estava presente disse que, se eu não o tivesse encontrado quando o fiz, ele poderia não ter sobrevivido. 2 meses depois, recebi uma entrega surpreendente da máquina de lavar Samsung e uma secadora do Sr. Phillips. Ele queria me agradecer por tê-lo ajudado. Não sei se foi certo a polícia dar meu endereço a ele, mas ele só precisava para trazer os eletrodomésticos. Ele me entregou um envelope junto com as máquinas.
Ele veio numa manhã de domingo e lembro porque acordou toda a minha família. Eu estava realmente confuso porque não o reconheci, só o tinha visto no chão. Ele e seu amigo carregaram a máquina de lavar e a trouxeram para dentro. Então ele me deu o envelope e disse para não abrir. Depois de instalar as máquinas e conectá-las à minha rede elétrica, ele saiu com seu amigo. Foi então que decidi abrir o envelope imediatamente. Dentro, encontrei $2.000 em dinheiro. Senti-me um pouco culpado por aceitar, porque tinha a sensação de que esse cara estava me recompensando. Havia uma nota dentro que dizia obrigado por salvar minha vida. Fiquei profundamente tocado pela gratidão dele e, embora tenha hesitado no início, percebi que, às vezes, um pequeno ato de bondade pode significar o mundo para alguém.